Olá, tudo bem? Meu nome é William Feio e hoje o papo é sobre John Roland Reuel Tolkien, ou simplesmente J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien, ele foi um escritor, né, muito conhecido por ter escrito as obras da trilogia do Senhor dos Anéis, obras referentes, mas também escreveu muitas outras coisas e era professor também. Ele era principalmente professor da Universidade de Oxford e tinha isso como primeira tarefa dele, ser professor. Ele dava umas aulas diferenciadas, apesar dele ser um pouco tímido, né? Dele ser uma pessoa bem fechada. Nas aulas dele se soltava e também passava as coisas para os alunos de forma descontraída. Inclusive algumas vezes foi fantasiado. E também eu sei de dois casos. Numa festa fantasia da faculdade, ele foi fantasiado de urso polar. E também uma vez, para brincar com o vizinho, ele perseguiu um vizinho fantasiado de guerreiro da Inglaterra medieval, né, que portava um machado. Então, assim, ele foi uma pessoa excepcional, não só pelo dom que ele teve de criar um mundo, de criar uma cultura, e também desenvolver linguagem para esse mundo, linguagens inclusive, e até dialetos próprios de cada linguagem. Ele foi perfeito nisso. E assim, ele também foi amigo do C.S. Lewis, né, que escreveu as Crônicas de Nárnia e outros livros de temática cristã. E também ele teve uma briga muito séria com o C.S. Lewis. E inclusive quando o C.S. Lewis morreu, ele escreveu uma carta para um dos filhos, falando que se sentia muito arrependido de ter brigado com ele. E um dos motivos dessa briga foi que ele viu as Crônicas de Nárnia prontas e falou com ele que ele fez besteira de ter pego coisas que já existiam colocadas na história, ao invés de fazer igual ele, que criou um mundo novo com coisas novas. E ele também era uma pessoa muito apaixonada pela sua esposa. Ele conheceu ela na universidade e ela era protestante, ele era católico. E assim, ele ficou até um tempo sem poder se aproximar dela, porque ele tinha 16 anos quando a conheceu, e
só voltou a encontrar com ela quando ele fez 21 anos. E ele era muito apaixonado por ela. Ela acabou se convertendo ao catolicismo. E até no túmulo dos dois estão abaixo dos nomes deles o nome Beryl e Luthien, que são os bisavós do Elrond, o elfo que governava Valfenda, né? Nas histórias do Senhor dos Anéis. E assim, todos os livros a maioria dos livros dos livros que ele escreveu foram livros para crianças. Ele escreveu para alegar os filhos deles, os filhos que ele teve, mas só que assim, são histórias tão completas, tão densas, tão boas que divertem crianças, divertem adultos, divertem pessoas de qualquer idade. E inclusive ele também foi um pesquisador assíduo da cultura nórdica, né? Que muita gente conhece, muita gente tem conhecido ultimamente. E ele inclusive escreveu um livro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, sobre a lenda de Beowulf, que é uma das lendas da mitologia nórdica, né? E ele gostava de grupos de estudo, fez parte inclusive de um grupo de estudo sobre a cultura viking, adorava grupo de leitura. E assim, ele por toda a sua vida foi um estudioso e também um excelente professor, como eu disse, que inclusive além de dar aulas de jeito descontraído, né, ele dava até mais aulas do que estavam previstas no contrato dele. Isso fez com que ele fosse bem quisto por todo mundo que teve aula com ele e pelas pessoas a quem ele era subordinado. Era isso que eu queria falar, e queria inclusive sugerir que fizéssemos um grupo de leitura da trilogia do Senhor dos Anéis e todos os livros subsequentes, todos os spin-offs que ele fez, né? E também os livros dele. Ele lançou poucos durante a vida dele, né? A maioria dos livros foram lançados depois da morte dele, e inclusive ele não gostava que seus livros fossem adaptados para qualquer outra forma de arte, seja literatura ou televisão ou cinema. Inclusive, não sei se ele ia gostar dos filmes que foram lançados, né? Mas hoje as obras dele são controladas pelo filho dele, Christopher Tolkien. E
hoje temos a oportunidade de ter, além de ter os livros que é muito bom e talvez o mais importante, temos também os filmes, né? Do Hobbit, os filmes da trilogia do Senhor dos Anéis. E era isso que eu queria dizer para vocês. E façamos o grupo de leitura que eu sugeri. Portanto, agora livrem-se.